Olá a todos, este é o treinamento técnico do produto DataSafer Arch Backup. Faremos hoje o backup do banco de dados PostgreSQL. Bom, para realizar o download dos scripts do banco de dados PostgreSQL, você virá aqui em Suporte, Materiais de Apoio, e ao final da página você terá aqui Scripts para extração do dump de banco de dados PostgreSQL. Clica aqui em Download e você terá todos os scripts do banco de dados PostgreSQL para fazer uso em seu ambiente de banco de dados. Veremos que, diferente de outros bancos de dados, como Microsoft SQL Server, é necessário, no PostgreSQL, realizar o dump, a extração do dump do banco de dados. O que é o dump do banco de dados? Nada mais é que um arquivo binário onde nele contém a base, as tabelas e os dados do banco de dados. Vamos ver agora quais são os procedimentos a serem realizados para a extração do banco. Para extrair o banco de dados, é necessário ir até Program Files, PostgreSQL, no diretório 9.4, que é a versão deste PostgreSQL, e ir até o diretório bin, onde se encontra a base do banco de dados. Na sequência, seguimos com os seguintes parâmetros: pg_dump, espaço "-u", espaço PostgreSQL, espaço "-c", espaço "f", e aqui segue o caminho no qual faremos a extração do dump. O nome do arquivo dump será empresa_bkp.dump. O nome da base é empresa. Agora, realizar a extração, nós sabemos como fazê-la. Como é feita a recuperação através deste arquivo dump? A recuperação é feita através dos passos. Seguimos novamente para Program Files, PostgreSQL, diretório 9.4 e diretório bin aqui, para ter acesso ao banco. Os parâmetros são psql, espaço "-u", espaço Postgres, espaço menor, espaço, e a origem, no caso, está o diretório dump, o arquivo empresa_bkp.dump. Como eu disse a vocês, para realizar o backup do banco de dados PostgreSQL, é necessário realizar a extração do dump. Porém, a ferramenta DataSafer Arch Backup ela é capaz de fazer o backup de forma automática. Existe o pré-comando, no caso, antes de realizar o backup, é possível realizar a extração do dump para posteriormente fazer o backup. E o pós-comando, no qual teremos aí a remoção deste dump. Mas por que a remoção do dump? Sempre que for realizado o backup, de nada adianta realizar o backup e acumular-se arquivos de dump dentro da sua máquina. Então é importante que este arquivo dump seja removido para que não haja a necessidade de fazer isso manualmente. Sendo assim, o backup é automatizado. Vamos então para os scripts, que foram criados para a extração, para a recuperação e para a remoção dos arquivos dump dentro de sua máquina. Vamos aqui. Temos esse diretório aqui, no qual eu criei, que é o exec_dump. Temos aqui o script chamado dump_postgre. Ele é em batch. Vamos visualizar agora o seu conteúdo? Bom, esse aqui é o script dump_postgre. Vou mostrar quais são os itens que devem ser editados aí para que funcione o script no seu ambiente. O primeiro item é o usuário. O usuário você deve colocar como administrador. No meu caso aqui,
está o meu usuário com direitos administrativos, você vai editar esses campos do usuário para o seu usuário, o usuário do seu cliente. Dentro de documentos, no ambiente do seu cliente, você deve criar uma pasta dump, da forma que está aqui. Em usuário e senha, este usuário e senha é do meu ambiente. Você deve colocar o usuário e senha do banco de dados PostgreSQL do seu cliente. Então, edite de forma que o usuário e a senha seja do banco de dados do seu cliente. O meu banco de dados PostgreSQL está instalado em Program Files. Caso o seu não esteja instalado em Program Files, edite de forma que seja colocado o local onde está instalado o seu banco de dados do seu cliente. Ok? Caso seja Program Files, mantenha como está. A versão do meu PostgreSQL é 9.4. Caso a versão do seu cliente não seja esta, edite de forma que a versão seja aceita aqui. Então, coloque versão correta do banco de dados do seu cliente. O nome da minha base é empresa e o arquivo de dump a ser gerado é empresa_bkp.dump. Você deve editar de forma que a base do seu cliente esteja no lugar desta base empresa, ok? E seja configurado desta forma o arquivo de dump. Vou mostrar um exemplo logo a seguir. Para o exemplo aqui, eu coloquei uma base com o nome de transportadora _Lima. Esta é a base de um cliente. E para o arquivo de dump, transportadora _Lima _bkp.dump. Você pode editar desta forma, colocando a base do seu cliente e colocando o arquivo de dump dessa forma, com _bkp.dump. Vamos ao script agora de remoção. É o script no qual fará a remoção do dump. Este script é o remove_dump PostgreSQL. É o pós-comando. Existe um item a ser alterado aqui. O item a ser alterado é o usuário. Você deve colocar o usuário administrador do seu cliente. Este aqui é o meu usuário, você vai colocar o usuário do seu cliente, do ambiente do seu cliente. Edite de forma que funcione o script. O script de recuperação. Esse daqui. recup_postgre. Este script é utilizado apenas na recuperação dos dados. Então, só no momento em que você precisar realizar a recuperação do banco de dados do seu cliente. Não será utilizado no pré-comando e não será utilizado no pós-comando. Vamos ver os itens a serem editados. O primeiro item é o usuário, novamente. Deve colocar o usuário administrador do seu cliente nestes campos, onde você tem o meu usuário. Então, edite de forma que ele execute com sucesso. O próximo item a ser alterado e editado é o usuário e senha do seu cliente, no caso do banco de dados do seu cliente. Coloque de forma que o usuário e a senha do banco de dados seja de forma adequada aqui, para que ele funcione com sucesso. Outro item é o local onde está instalado o banco de dados do seu cliente. No meu caso é Program Files. Caso o banco de dados do seu cliente não esteja instalado aqui, edite de forma que funcione. No caso, coloque o local onde está instalado o banco de dados do seu cliente aqui. A versão novamente, 9.4. A minha versão de PostgreSQL é 9.4. Caso não seja essa do seu cliente, edite para a versão correta. O nome do meu dump, do meu arquivo de dump, é empresa_bkp.dump. Coloque, edite o nome do arquivo de dump do seu cliente. Seguindo com o banco de dados, podemos observar que é necessário as credenciais primeiramente. Assim que entramos com as credenciais, observamos aqui a base na qual mencionamos anteriormente, que é a empresa. Vamos checar as tabelas e o seu conteúdo. Temos uma tabela chamada cadastro. Vamos visualizar os dados contidos nessa tabela. Temos aqui duas linhas com as colunas ID, nome e data de nascimento. ID 1, Thiago,
data 17/12/1980, ID 2, Rafael, 20/2/1988. Então esse é o banco de dados no qual realizaremos o backup dele. São esses dados. Faremos primeiro a extração e mostraremos como criar o backup set para que seja realizada a extração e o backup deste dump e a remoção posteriormente. Vamos logar no software. Criei uma conta dump, chamada dump. Vamos criar um backup set. Vamos colocar o nome do backup set de dump underline postgre. Avançar. Desflegar documentos. Buscarmos a origem, né? Que a origem é dump. Vamos até a origem. Podemos ver que não existe nada dentro de dump para ser realizado o backup. Mas como falamos anteriormente, será necessário primeiro a extração através do pré-comando para depois o backup ser realizado dentro de uma única execução de backup. Podemos ver aqui, dentro de dump não existe nada mesmo. Vamos seguir com a configuração. Ok. Avançar. Vamos deixar a parte de agendamento para configurarmos depois. Avançar. Criptografia vamos deixar como padrão. Ok. Criado aí dump underline postgre. Vamos configurar agora a ferramenta de linha de comando. Clique em adicionar. Vou colocar o nome do pré-backup, no caso, pré-comando antes do backup, de extração. Vamos procurar agora os scripts, o script que é responsável pela extração. Exec underline dump. Ok. Precisamos colocar agora o nome do script batch aqui, para que seja realizada a execução deste batch. Vamos até o local onde estão os scripts. Exec underline dump, dump underline postgre. Aquele script no qual nós vimos lá sua configuração. Copiamos ele, colamos aqui, .batch, que é a sua extensão. Vamos configurar agora o pós-backup. Vamos colocar como remoção. Ele vai remover o dump do computador. Pois já foi feito, neste ponto já foi feito o backup do dump. Clicar em trocar. Novamente. Vamos procurar o diretório. Exec underline dump. Dar um OK novamente. Vamos pegar ele aqui. Remove. Para remover. Ele vai assumir as configurações nas quais nós mostramos anteriormente para a remoção do dump, do arquivo de dump na máquina. Extensão batch.
dar um OK. Gravar as suas configurações, dar um OK. Vamos fazer agora o backup. Vamos ver em tempo real como é feito. Antes, vamos visualizar as configurações do backup set criado. Estão corretas. Então, OK aqui. Vamos ao diretório no qual será feito o backup para vermos em tempo real isso executando. Ele criando o diretório dump file e removendo esse diretório. Dentro de documentos, dump. Vamos visualizar em tempo real. Backup. Dump underline Postgre. OK. Iniciou o backup. Ele criou o diretório dump file, fez o backup e o removeu no pós-comando. Vamos fechar aqui. Foi realizado com sucesso. Vamos visualizar os arquivos realizados, nos quais foram realizados o backup. Vamos clicar em restaurar, dump Postgre, avançar. Vamos visualizar aqui o diretório. Veja aqui o arquivo empresa_bkp.dump, no qual foi feito o backup. Não se encontra mais aqui, pois houve aí a execução do script pós-backup. Vamos cancelar aqui. Minimizar e minimizar. Vamos ver aqui o banco de dados. A base está aqui. A tabela está aqui, cadastro. Tabela cadastro. Estão todos aqui os dados da tabela. Vamos agora criar uma situação de desastre. Vamos excluir essa base empresa, para que posteriormente possamos fazer o restore do backup e a recuperação da base do banco de dados Postgre. Vamos dar um drop aqui. Pronto. A base empresa não se encontra mais aqui. Somente a base Postgre, que é a padrão do banco de dados Postgre. Vamos realizar agora o restore do dump. Vamos até o software, restaurar dump underline Postgre, avançar. Vamos flegar as origens. Vamos clicar em alterar, local, trocar. Vamos colocar para dentro do diretório dump, que está em documentos. Será feito o restore aqui dentro. Iniciar a restauração. Foi feito com sucesso. Podemos observar aqui que já se encontra aqui a unidade no qual falamos anteriormente. O diretório C underline, usuários, documentos, dump, dump file e o arquivo dump está aqui. Foi recuperada a base de dados? Ainda não. Só realizamos o restore. É necessário fazer a recuperação agora. Vamos à recuperação do banco de dados. Para recuperá-lo, vamos utilizar o script no qual mostramos anteriormente. exec underline dump, recup underline Postgre. Então é este o script a recuperar o banco. Vamos clicar nele para a recuperação. Acessou as credenciais
e realizou a recuperação do banco de dados. Vamos ver agora a recuperação, como o banco está. Bom, ele não vai aparecer aqui. Precisamos desconectar o banco e conectá-lo novamente para visualizá-lo. Desconectar, conectar novamente ao banco. Precisamos das credenciais novamente. Acessamos a base e a empresa está aqui novamente. Base empresa. Vamos até a tabela para nos certificarmos de que esteja correto. Vamos verificar os dados. Podemos observar que os dados estão aqui corretamente. Foi realizada a recuperação do banco. Então essa é a forma de fazer o backup do banco de dados PostgreSQL. Para realizar o agendamento destes backups, é necessário sempre criar um usuário com permissões administrativas. A partir deste usuário criado, você deve colocá-lo dentro do Online Backup Scheduler, serviço Online Backup Scheduler. Colocar as credenciais dele, reiniciar o serviço para que os backups agendados sejam realizados com sucesso, através dessas credenciais. É importantíssimo realizar esse tipo de procedimento. Muito obrigado e até mais.